Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. A principal característica de um discípulo de Jesus não está no fato de ele praticar boas obras, mas no fato de que as suas intenções são puras, pois a graça natural de Deus o tornou bom. Consegui identificar a parábola? Sim, a parábola do publicano e do fariseu. Você pode procurar depois e fazer a leitura, é um texto bem interessante. Nós abrimos essa sessão no nosso PDF com 1 Pedro 5,5, que diz: Sedes todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro nos fala da postura esperada de alguém que se dispõe ao serviço, a disciplina espiritual do serviço. É uma postura de submissão, de humildade, de desejo de fazer o melhor para o outro, porque sabe que ao fazer o melhor para o outro está fazendo também o melhor para Deus. Mas é claro que serviço não é uma exclusividade dos cristãos. Muitas pessoas, muitas empresas, muitas ONGs prestam serviço a outras pessoas e com uma boa intencionalidade, prestam serviço às outras pessoas porque sabem que o seu serviço pode ajudar essas outras pessoas. No entanto, o que vai fazer diferença entre o serviço comum e o serviço cristão é a intencionalidade, a motivação, o que te leva a fazer. Foster vai dizer no seu livro Celebração da Disciplina que quando a motivação não é o Senhor, não é a prática de uma vida dedicada ao serviço do Senhor e, portanto, dedicada ao serviço do próximo, com um coração humilde, cheio de amor, a gente tem um oposto, que seria um serviço que ele chama de farisaico. Esse serviço farisaico é aquele que é egoísta, é centrado em si mesmo, que procura aplausos, que depende de circunstâncias, que escolhe os melhores momentos, que escolhe os melhores alvos para o serviço. Em oposição, o serviço cristão é aquele que flui de dentro para fora e que nasce na simplicidade. Nasce na simplicidade porque o que se quer não é o reconhecimento do homem, é o reconhecimento de Deus. E Deus tanto reconhece que no texto que trabalhamos ontem nós vimos que Jesus diz para os discípulos: vocês viram o que eu fiz, então se vocês fizerem isso também, vocês serão bem-aventurados. Esse é o reconhecimento do serviço cristão. Mas o serviço farisaico, e aí dialoga diretamente com o vídeo que nós assistimos da parábola, é interessante que o fariseu sai do templo triste, né? Porque apesar de ele ter feito toda a pompa, ter dito para Deus todos os seus atributos e todas as suas ações de serviço que ele executava diariamente, ele não saiu perdoado. Ao contrário, o publicano, que nem tinha coragem de olhar para os céus, porque sabia que era alguém pecador, precisava da misericórdia de Deus, ele sai com o coração leve, porque ele conseguiu ser perdoado. Eu queria que hoje a gente refletisse muito sobre isso.
Qual é a minha motivação quando eu pratico um ato de serviço? O meu desejo é, de fato, ser vista pelas pessoas e receber algo em troca dessa visibilidade? Ou o meu desejo sincero é em honrar o nome do Senhor? É muito importante que a gente tenha isso definido, porque a consequência do serviço pode ser uma consequência não muito agradável se a gente não estiver preparado. É muito possível que você encontre, que eu encontre pessoas que tentem me menosprezar ou me diminuir porque eu estou na posição de quem serve, como se eu fosse menor. A gente só aceita isso na boa e só resiste a isso sem estresse algum quando a gente tem certeza de quem a gente é. Assim como Jesus, lembra? Ele, sabendo de sua missão e sabendo quem era, cingiu-se e foi lavar os pés dos discípulos. Ele não seria diminuído com aquela ação tão simples, tão desprezada, porque era realizada por serviçais e não pelo Rei dos Reis. Ainda assim, ele fez e deixou o exemplo. Bem-aventurados serão vocês se assim o fizerem. Que a nossa motivação em todos os nossos atos de serviço e quaisquer outros atos que pratiquemos seja honrar o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós honramos o nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Deus. E estar mais perto de Deus é tudo o que desejamos. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.